Bom, e olha só, um assunto polêmico também aqui, porque ontem, o Poder Judiciário emitiu uma liminar determinando a suspensão ali das obras que estavam acontecendo no Parque Harmonia, na capital. E aí, desde o começo do mês, com a remodulação ali do parque, que vai se tornar um centro de eventos, tem um debate em torno disso tudo, muitas polêmicas no ar. A gente vai entender primeiro todo esse caso na reportagem da Grazi Albuquerque. Uma liminar concedida pela juíza Gabriela Dantas Bobsin, da 10ª Vara da Fazenda Pública, determinou a suspensão total e imediata das obras de revitalização do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, conhecido como Harmonia, nesta segunda-feira. A polêmica começou no início do mês de julho e tem como principal pauta a remoção de árvores e suas consequências para a natureza. Segundo a Prefeitura e a empresa responsável pela obra, as 1.253 árvores que o local abrigava, a concessionária retirou 103. Deste total, conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, 15% apresentavam problemas fitossanitários e riscos para os frequentadores do parque. A Prefeitura ainda reitera que para cada planta removida, 5 nativas serão plantadas pela concessionária para preservar o equilíbrio ambiental. Neste caso, a compensação proporcionará em torno de 500 exemplares de espécies nativas. O parque, que fica localizado numa área central de Porto Alegre, foi concedido para uma empresa privada por 35 anos e está sendo remodelado para virar um centro de eventos. Nos últimos dias, protestos favoráveis à obra e contrários ocorreram no local. Entre os populares, a polêmica segue. Estão acabando com um canto, assim, digamos, faz parte da nossa cultura também. Tinha muitas árvores, era onde acontecia o acampamento Farroupilha, o Parque Harmonia. Estão tirando também o espaço dos animais, estão acabando com a flora. Foram muitas árvores retiradas. Vai melhorar, até como é que estão asfaltando, Então, e aí é melhor até para quando tiver agora 7 de setembro, a Harmonia, Daí melhor, porque antes era um barro só, Daí as pessoas... Era horrível. A GAM3 ganhou a licitação para administrar conjuntamente o espaço e o trecho 1 da Orla do Guaíba em 2021. A ação popular, que pediu a paralisação das obras, alega que há diversos danos ambientais, paisagistas e ao patrimônio cultural do Parque Harmonia, bem como a omissão do município de Porto Alegre em fiscalizar. A decisão ainda pede a intimação da Prefeitura da capital. O Ministério Público, que vistoriou as obras no início do mês e, por meio de sua promotoria, considerou desnecessária a hipótese de apresentar ao Poder Judiciário um requerimento de suspensão das intervenções, também deve ser intimado. O secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Brem, falou que a Prefeitura irá recorrer à liminar. Uma decisão judicial ela deve ser cumprida, a gente respeita, e naturalmente iremos acatar, mas iremos imediatamente, estamos trabalhando nisso, produzir um recurso. Nesse recurso é a oportunidade que o município tem de apresentar toda a formalidade, a legalidade do processo, que entendemos que segue estritamente aquilo que prevê a legislação. Então, a gente espera que, após a juntada dessa documentação, os devidos esclarecimentos pelo município, a gente consiga reverter esse posicionamento para dar continuidade às obras. Segundo o secretário, a maior festa tradicionalista gaúcha do Rio Grande do Sul, o acampamento Farroupilha, que acontece no Parque Harmonia, pode ser comprometida por conta da decisão de paralisação das obras. A gente está avaliando os impactos dessa decisão, o alcance dela, mas é fato que nós agora estamos numa fase de finalização das etapas de implantação da infraestrutura para o acampamento Farroupilha. E essa interrupção abrupta tende a, consequentemente, afetar a implantação dos piquetes, que deve acontecer logo em seguida, ainda no mês de agosto. A gente, claro, está verificando, enfim, se aprofundando no alcance dessa decisão, mas estamos apreensivos, sim, com o calendário muito presente aí que a gente tem no acampamento Farroupilha. Entramos em contato com a empresa, mas até o fechamento da reportagem não tivemos retorno.
É um assunto que está gerando discussão, por isso que a gente está aqui no estúdio, contando hoje com a participação da professora aqui da UBRA, né? É pedagoga, bióloga, a Letícia Zambuja Lopes, né? Formada em Ciências Biológicas, vai nos ajudar a entender um pouco mais o que está acontecendo e até que ponto também, né, Letícia, isso tudo vai causar impactos para o meio ambiente. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo agora. O que é interessante a gente pensar, e eu sempre gosto de comentar essas questões, que não são opiniões. Quando nós temos o nosso conhecimento científico, então não é a minha opinião, Rafael. Eu estou aqui colocando argumentos científicos, né, de pesquisas que são realizadas no planeta inteiro. E pesquisas que são realizadas no planeta inteiro indicam que nas áreas urbanas nós devemos ter permanentemente áreas vegetais, né? Áreas verdes, digamos assim. Por quê? Porque essas áreas verdes, elas influenciam em diversos aspectos da cidade. Por exemplo, nós sabemos que estamos num grande aumento de temperatura, né? Esse mês de julho foi o mês mais quente de todos os meses que temos relatado esses aumentos de temperatura. Então, as árvores de médio, grande porte, como nós tínhamos ali naquele Parque do Harmonia, elas auxiliam na diminuição da temperatura, porque as árvores, elas são, digamos assim, os nossos grandes ares condicionados, elas fazem com que as temperaturas elas fiquem mais amenas. Então, assim, eu como professora, gosto muito de indicar algumas coisas. Se você não acredita em mim, se você não acredita na ciência, faça você mesmo um teste. Primeiro, você pode ir numa área urbanizada, ali que tem só asfalto, e sentir a temperatura. Depois você vai para uma área que tem a vegetação, por exemplo, na Redenção, e você sente a temperatura. Perceba a diferença. Mas o Se fresquinho, você colocar... né, embaixo da árvore, a gente sabe que alivia dias de calor, né? É meio que na lógica, a gente sabe que tem diferença mesmo, né, professora? A gente está naquele asfalto, pegando fogo literalmente com a temperatura e tudo mais, a gente sai, vai para baixo de uma árvore, tem diferença. Se você colocar um termômetro, você vai ver isso na prática, cientificamente, né? A mudança de temperatura, há indícios de que pode mudar até 12 graus a temperatura nas áreas urbanas se você tem uma área florestada. E um outro aspecto interessante, Rafael, de nós colocarmos é a questão da biodiversidade. Nós temos, dentro dessas áreas verdes, nós temos ali não somente árvores, a gente vê somente árvores, mas nós temos as árvores, né, a parte vegetal, mas também a parte animal, que são então o que nós chamamos de refúgios de animais, né, e outros micro-organismos que ficam ali e, por exemplo, não saem daquela área e, por exemplo, podem não vir a atacar nós humanos, né, como o vírus, por exemplo. Eles ficam ali porque é um refúgio de área verde, que nós chamamos, para esses animais, micro-organismos, né, e outros seres que também vão auxiliar, por exemplo, no manejo do solo, porque o solo também é importante. Quando você retira essas árvores, o solo ele empobrece, porque o solo, o que mais tem no solo é vida. A gente pensa que solo é a terra, só a terra. Mas não, nós temos minhocas, nós temos outros micro-organismos, nós temos besouros, nós temos fungos que auxiliam ali naquele microecossistema que a gente chama. Então, a retirada dessa grande quantidade, a gente pode ver na imagem, foi uma grande quantidade de área verde. Bastante, né? Não só se retirou as árvores, mas se retirou um ecossistema que estava ali vivo. E para esse ecossistema voltar ou conseguir, né, se reorganizar, digamos assim, depois dessa situação ter acontecido ali no Harmonia, quanto tempo para isso acontecer? Muitos anos. Muitos anos, e vai depender muito de como que vai ser feito esse replantio, né? Porque naturalmente nós temos uma coisa que nós chamamos em ecologia de sucessão ecológica. Primeiro você tem as gramíneas, né? Depois você tem os arbustos, aí depois vem as pequenas árvores, né? As árvores de pequeno porte, depois as árvores de médio porte, depois as árvores de grande porte para formar uma floresta ou um espaço arbóreo como a gente tinha ali. E isso demora milhões de anos para acontecer. Eu vou te pedir só um pouquinho, para aguardar um pouquinho, que a gente vai trazer mais material, mais conteúdo até para
ampliar aqui a nossa discussão e o tema, porque ontem, durante a programação da Ubra TV, no programa Poder RS, o vereador do PT, o Jonas Reis, falou sobre isso. Vamos ver o trechinho? Acontece no parque é uma destruição apenas com laudos de remoção de árvore. Não tem, na verdade, um estudo robusto com pessoas da zoologia, da botânica. Ali existia um ecossistema. Não se resolve removendo 100 árvores dali e plantando em outros lugares. É o ecossistema gerado ali com uma série de espécies, animais e vegetais que geram alimentação para a avifauna. Já identificadas mais de 85 espécies diferentes de aves no parque, que agora estão morrendo de fome, porque virou um descampado de barro e saibro. Uma obra que realmente não era a obra prevista lá na licitação, que ainda não tem um licenciamento ambiental correto do. Para complementar, tá? Em um trecho da decisão, a juíza ainda salientou que, por meio do material reunido nos autos, as intervenções deveriam ser mínimas, mas representariam a extinção de 1/3 das árvores do parque, já que a previsão é de extração de mais de 400 árvores do local. Professora. E, Rafael, isso é importante a gente salientar também que um ecossistema, ele depende de interações. Assim como nós, seres humanos, dependemos de interações entre nós, né, para conseguirmos ir adiante numa sociedade. Sim. Nos ecossistemas também. E ali, o que acontece? Nós perdemos essas interações. Então, por exemplo, vamos pensar numa cadeia alimentar, tá? Em que você tem uma minhoca, daí você tem um passarinho, aí você tem um gavião, aí você tem um gato do mato, e um depende do outro para a sua sobrevivência. E ali você quebrou um elo muito grande dessa cadeia, né? E será que isso poderá vir a se regenerar? Vamos ouvir também, agora, o vereador do Cidadania, o Gessé Sangalli, que ele também participou do Poder RS ontem, falou sobre o tema. Vamos ouvir um trechinho também. Nós temos ali no Parque Harmonia esse licenciamento que demorou anos para ser aprovado e que agora foi executado. E existem várias etapas do processo de licenciamento que a cada momento que ele avança, ele supera aquela discussão. E com relação à questão de quantas árvores deveriam ser removidas, como é que era a forma de replantio, quais são os locais adequados para colocar cada uma dessas árvores replantadas, foram superadas nas etapas anteriores. A gente está tentando, a gente não, mas a esquerda porto-alegrense está tentando utilizar esse clamor popular pelo impacto visual daquela intervenção como um estopim para gerar revolta contra a administração. É polêmica demais ou tem realmente um fundamento essa questão, essa discussão toda? A gente está falando aqui, falando do impacto e tudo mais. A senhora teve lá no sábado, passou na região, né? Eu moro ali na Cidade Baixa e vou caminhar às vezes na hora. O impacto que a gente estava conversando antes, né, Rafael? Sim. Nós temos ali no Rio, todo o rio ele tem uma área de árvores, né? Sim. Que margeiam o rio, que a gente chama de árvores ciliares ou mata ciliar, porque referência aos cílios, tá? Os cílios, o que eles são? Eles servem para proteger o nosso olho. Sim. De entrada de partículas, enfim. Assim como a mata ciliar, ela promove auxílio para a não erosão, por exemplo, né? E você não perder, então, aquele rio em algum momento. E agora, ouvindo a fala do vereador, o que eu posso te dizer, Rafael, enquanto cientista? Tá. Enquanto cientista, eu não quero dizer que gestão X ou gestão Y está certo ou está errado. Eu quero falar que nós precisamos estudar mais. Nós precisamos conhecer mais a nossa cidade, conhecer mais por que a Porto Alegre era tida como uma região, uma das capitais do país mais arborizadas e hoje não é mais. Então, são questões assim que eu acho que a gente precisa, primeiro, compreender, discutir, não no aspecto de briga, mas discutir com argumentos, né? Argumentar. Com fundamento, com lógica, teórico, com ciência. né? Com ciência. E não virar um joguinho de briga, né? O que está acontecendo é política, digamos assim, partidária. A gente sabe que tem a politicagem, tem um jogo de interesses também que se aproveita na hora
né, para tentar ter um pouco mais de destaque na mídia, às vezes as pessoas se aproveitam também disso aí, mas para alimentar também essa discussão aqui, a gente agregar conhecimento, que a ideia aqui sempre é a gente agregar conhecimento para quem está assistindo a gente. A gente consultou também a doutora em engenharia florestal, a Cibele Rosa Gracioli. Ela é da Universidade Federal do Pampa, tá? E ela, inclusive, está de férias, está viajando lá no Uruguai, parou, que nem parou, no carro ela gravou para a gente ali uma explicação também científica de impactos. Ela é, né, engenheira florestal. Vamos ouvir esse trecho aqui, a gente volta e conversa um pouco mais. Boa tarde, Rafael. Então, em relação às perguntas, né, que tu me fizeste em relação à situação do Parque Harmonia, né, nós temos algumas questões técnicas que devem ser colocadas. Vamos lembrar que nós temos, então, 3 atores envolvidos, né? Então, nós temos o ambiente, temos os órgãos ambientais, que são os órgãos, então, que concedem as licenças para que as atividades sejam, então, feitas. E nós temos a empresa que, então, vence a licitação e que está trabalhando neste parque. Lembrando que a revitalização, ela vem, sim, trazer um aspecto de melhoria ao ambiente, mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar fatores culturais, né? Então, serviços ecossistêmicos prestados por árvores que já estavam nesses locais. Nós sabemos que as árvores que serão suprimidas, né, mediante a licença, mediante o licenciamento, elas serão então compensadas dentro da medida então que for proposta pelo órgão ambiental. Lembrando que as árvores que são então hoje suprimidas, muito provável, né, são hoje um local de alimento para a avifauna, além de fornecerem conforto ambiental então para a população. Então, essas árvores que forem ser compensadas, ou seja, os novos plantios, sejam eles de espécies nativas, muito provavelmente, né, vão ter um universo de tempo para que elas possam realmente desempenhar o seu papel em termos de serviços ecossistêmicos que elas vão devolver para a gente. Então, muito provável que isso demore uns 5, 7 ou até 10 anos, tá? As árvores, para serem suprimidas, né, mediante licenciamento, elas devem apresentar algum tipo de problema, né, muitas vezes riscos de queda, ou então elas estão em estado fitossanitário que não sejam satisfatórios, e muitas vezes algumas árvores sadias são retiradas em função justamente das obras que são feitas, tá? Mas é claro que, se for feito devida compensação, né, nós teremos sim um ganho, né, no meio ambiente. Fatores culturais, obviamente, né? A população já muito habituada com aquele ambiente, com aquela conformação, né? Com certeza, né, o impacto vai ser grande, né? O impacto visual, em termos de paisagismo, vai ser grande, né? Mas em termos ambientais, né, no momento que for feita a compensação, mediante, né, então, todas essas operações que são executadas mediante o licenciamento, né, e fiscalizadas, obviamente, é um fator bastante importante a questão da fiscalização para que toda a compensação seja feita e todas as atividades feitas pela empresa na revitalização desse parque sejam acompanhadas de perto pelos órgãos ambientais, né, para que realmente se tenha a certeza, né, de que a compensação será feita e que o ambiente, então, saia ganhando e a população como um todo. Acho que é por isso que essa liminar suspendeu exatamente até para que se tenha essa segurança de que vai se acontecer isso, porque impacto, quando se mexe com o meio ambiente, o impacto, logicamente, vai se ter naturalmente, né? Mas acho que, frisando o que ela frisou ali, a questão das regras, o que tem que ser seguido, né, para que aconteça depois esse processo de retomada, né? Sim, a fiscalização ela é sempre importante, mas eu gostaria de deixar uma fala aqui que é muito interessante, que nós estamos vivenciando uma era diferente, uma era geológica diferente. Nós estamos na era do antropoceno, a era em que os humanos, em pouco tempo, conseguiu destruir mais da metade de que nós temos de flora, fauna, né? Enfim, questões ambientais. E nós temos várias pesquisas, principalmente na Universidade de Estocolmo, que tem um grupo específico trabalhando com limites planetários para a sobrevivência humana. Nós temos 9 limites planetários, isso daria um outro programa para a gente falar. E entre esse assunto do antropoceno, Antropoceno. Antropoceno tem estudos de caso aqui em São Sebastião do Caí, inclusive, né?
que estão sendo feitos, ou seja, a gente está passando por essa era e tudo que a gente fizer agora vai impactar lá na frente, né? Já está impactando. Já está impactando, né? A gente está vendo muitas coisas agora visíveis mesmo, né? Esses ciclones, né, que todo mundo fala, virou moda e vai cada vez mais aumentar. Mas esses limites planetários para a nossa sobrevivência, nós temos, pense num semáforo, né? Você tem o sinal verde, significa que você pode passar. Você tem o sinal amarelo, você tem que ter atenção. O sinal vermelho, você tem que parar e pensar. Você tem vindo o carro, né, e esperar até voltar o sinal verde. Então, fazendo essa analogia com o semáforo, nós temos questões de biodiversidade, que nós já estamos no sinal vermelho, questões de relação com novas entidades, digamos assim, como plástico, por exemplo, microplásticos, né? E outros organismos como vírus, bactérias, que estão saindo do seu ambiente natural, porque por causa do corte dessas árvores, né? Da extermínio dessas florestas. A Covid é um exemplo disso, né? Então, eu estou só colocando isso como um alerta. Porque, primeiro, antes da gente querer vender o nosso patrimônio biológico, pensar, tem preço? O que você precisa para viver? Água, alimento e ar. Isso tem preço? Então, são questões assim que eu sempre gosto de comentar, né? E não são minhas opiniões, são fatos e argumentos baseados em ciência. Professora Letícia, muito obrigado por participar com a gente hoje aqui desse momento aqui, o nosso assunto do dia hoje aqui, para a gente falar um pouco mais, tentar trazer conhecimento para quem está em casa também, acompanhando essa polêmica toda que está se gerando em cima dessas obras do Armorim. Importante se discutir, importante falar e expor essas coisas todas. Obrigado, a gente conta contigo nas próximas aí, que com certeza o assunto vai continuar rendendo, tá bom? Eu que obrigado. Agradeço, Rafael, muito obrigada. Valeu. Obrigada, até a próxima. Obrigado, boa tarde, obrigado.